Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9 ao 13. Gostaria que projetasse na tela, amém? Não tem? Gênesis, capítulo 6, verso 9 ao 13. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí o Senhor, Ele diz para Noé iniciar a construção da arca. E no verso 19, eu vou pular aqui, verso 19, de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Senhor, em nome de Jesus, papai, rendemos graças a ti. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado pelo teu favor sobre nós. Senhor, que a tua palavra, Senhor, Deus, possa cair no coração, Senhor, fértil nessa noite, de forma curadora, restauradora, regeneradora, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa gerar vida, gerar transformação no coração daqueles que a receberem. Eu te oro grato a ti, Senhor, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? O pastor, ele tem falado na nossa série Gênesis, de terça a sexta, 8:30 da manhã. O pastor, ele está falando sobre o livro de Gênesis, voltando às origens. E hoje nós vamos falar de novo sobre Gênesis. Vamos falar sobre a arca e a edificação da casa de Deus. A Bíblia é cheia de simbologias. Existem vários símbolos da igreja na Bíblia. E a arca de Noé é um desses símbolos. E nós vamos fazer uma analogia, uma comparação entre a arca que Noé construiu, que salvou a família dele somente, e um casal de cada animal da época. Da mesma forma, a igreja é a arca do Senhor, amém? Aqui é a arca do Senhor, a arca onde o Senhor irá salvar uma multidão de pessoas, que é a sua igreja, amém? Deus mandou Noé construir a arca com qual objetivo? Qual foi o objetivo de Deus de mandar Noé fazer uma arca? O objetivo de Deus era salvar a humanidade, porque a humanidade estava corrompida.
pelo pecado. E Deus, ele falou, basta, eu vou dar um tempo para esse povo se arrepender, até Noé construir a arca, e eu vou trazer uma destruição sobre a humanidade. E Deus, gracioso que sempre foi, o Senhor providenciou um escape, uma saída para aqueles que crescem na bondade, no favor e no amor de Deus. Portanto, tudo que diz respeito a esta arca, diz respeito também à igreja de hoje. Noé, por sua vez, é o primeiro homem na Bíblia do qual se diz que ele fez algo para Deus. É o primeiro homem que também fez tudo conforme Deus lhe ordenou. Portanto, a arca, ela apontava para a igreja. Da mesma forma que a arca teve o propósito de salvar a humanidade da época, a igreja também. Da mesma forma que zombaram de Noé na época, que murmuraram, que fizeram chacota com Noé, da mesma forma fazem com a igreja, fazem com aqueles que pregam o evangelho, porque não acreditam no juízo de Deus. E aqueles que não acreditaram na época de Noé, todos eles pereceram. Não salvou nenhuma alma, a não ser aquelas que estavam onde? Na arca do Senhor. E da vida de Noé e da experiência de arca, podemos tirar lições práticas sobre a edificação da casa de Deus. Quantos aqui têm esse coração para edificar a casa de Deus? Quantos aqui têm esse desejo e esse encargo para edificar a casa do Senhor? Na semana passada nós falamos do último nível de relacionamento do homem com Deus, é o nível onde aprendemos a amar a casa de Deus. Falamos da casa de Deus. E é muito importante chegar nesse nível, porque hoje muitos cristãos dizem que amam a Cristo, mas não amam a igreja. Como você vai amar a Deus e não vai amar a sua casa? Como você não vai amar a casa de Deus? Mas infelizmente tem muitos, que dizem amar a Cristo, mas não amam a sua casa. Todavia, para amar a casa de Deus, precisamos aprender a viver nela, porque essa foi a oração do salmista: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe? E é esse o desejo do nosso coração. Se não aprendermos a viver hoje, como viveremos na eternidade? Se não aprendermos a viver juntos hoje, com o mesmo propósito, como vamos estar na eternidade? Então nós vamos ver algumas coisas que a arca e a igreja têm em comum. E o que você precisa aprender para viver a vida da igreja. E em primeiro lugar, tanto na arca quanto na igreja, precisamos aprender a estar contente. Amém? Fala para o seu irmão. Você precisa aprender a estar contente. Sabe, Filipenses 4,19 diz, Filipenses 3,11, Filipenses 3,11 diz, Paulo falando, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. E é algo que nós precisamos aprender. Amém, amados? Precisamos aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Se a arca aponta para a igreja, e nós cremos que é uma realidade, para viver dentro da arca, você precisa ser uma pessoa contente, ou como se diz, de bem com a vida. Sabe,
Por quê? Porque estar dentro da arca pode não ser uma experiência tão agradável do ponto de vista natural. Se não, veja o que nos diz o texto bíblico. No verso 19, o Senhor manda Noé levar um casal de tudo o que vive. E no verso 21, ele manda levar também alimento. Alimento para Noé, a sua família, e alimento também para os animais. Ele diz: leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo e ser-te-á para alimento a ti e a eles. 6, 21. Capítulo 6, verso 21. Onde tem muitos animais, certamente o cheiro não é tão agradável, amém? Quem tem animal em casa, quem cria cachorro, gato, sabe que se não cuidar bem da limpeza, quem entra percebe logo o mau cheiro. É verdade ou não é? É verdade. Então, onde tem muitos animais, o cheiro não é agradável. Mas o detalhe é que os animais, eles comeram também dentro da arca. Provavelmente, eles passaram um tempo hibernando, mas eles se alimentaram. E se eles se alimentaram, eles também fabricaram as suas fezes. Amém? E se comeram, evacuaram. Você já sentiu o cheiro de um galinheiro? Já viu o tamanho, né, do cocô de uma vaca? Já viu? Quem já foi na roça? Você já viu o tamanho, né, do excremento da vaca, do boi, do cavalo? Mas Noé teve que suportar aquele cheiro. Aquelas pessoas tiveram que suportar mais de um ano. Mais de um ano eles estiveram ali naquela arca, juntamente com aqueles animais. Noé entrou na arca no 17º dia do segundo mês do ano 600 da sua vida. Está lá em Gênesis 7:11. E a terra já estava seca no 27º dia do segundo mês do seu ano de 601. Pelo que, se contarmos 30 dias para cada mês, nós vamos perceber quanto tempo durou o dilúvio. E aqui tem uma matemática interessante. 40 dias de chuva copiosa sobre a terra. 110 dias as águas prevaleceram sobre a terra. 74 dias as águas foram diminuindo até o 10º mês. Por 40 dias Noé soltou o corvo. 7 dias soltou a pomba pela primeira vez. 7 dias soltou a pomba pela segunda vez. 7 dias soltou a pomba pela terceira vez. Vai fazendo a conta. 29 dias Noé removeu a cobertura da arca. 57 dias a terra ficou seca e Noé saiu da arca. Sabe quantos dias deram? 371 dias. 1 ano e 6 dias. Para que todo esse cálculo? Para mostrar a você que 1 ano e 6 meses e 6 dias é muito tempo para pessoas descontentes permanecer em qualquer lugar. Você acha que foi fácil para Noé? Você acha que foi fácil para Noé conviver com sogra, com nora, com cunhados, mas aqueles animais, todo tipo de animal, fazendo as suas necessidades ali no barco? Você acha que foi fácil? Não foi fácil. Sabe, você acha que houve conflito? Né? A gente percebe dentro da própria igreja, dentro da igreja. Assim como na arca, para conviver na igreja, você precisa ser uma pessoa contente. Sabe por quê? Porque se você não for uma pessoa contente, de bem com a vida, você vai reclamar de tudo. Sabe por quê? Porque o descontente, nada está bom para ele.
nada satisfaz o descontente, nada alegra o seu coração. Tem gente que não está contente com nada, é verdade ou não é? Não está contente. Eu não gosto daquela irmã que ministra louvor. Eu não gosto daquele irmão que toca bateria tão alto. Eu não gosto quando o pastor Genilson prega na igreja. Sabe, pessoas que estão sempre descontentes. Sabe, e uma coisa importante que traz saúde emocional para dentro de nós, sabe, que traz saúde para a nossa mente, é o contentamento. Por isso que Paulo ele diz que ele aprendeu, ele não sabia. Se ele aprendeu é porque ele não sabia antes, ele não nasceu contente, mas ele diz que ele aprendeu. E se ele aprendeu, eu e você podemos também aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E quantas vezes, né, nós murmuramos, e quantas vezes nós reclamamos de alguém, sabe? Tem pessoas que não falam com o irmão da igreja. É impressionante isso, né? A gente fala que vai morar no céu, sabe, mas a gente não vai com a cara de um irmão e não fala, simplesmente não fala. Sabe, e muitas vezes, né, nós queremos dizer que somos santos, dizer que somos espirituais, mas não falamos com o nosso irmão. Mas o Espírito Santo de Deus, ele deseja que nós, da mesma forma que o Senhor nos amou incondicionalmente, da mesma forma que o Senhor acreditou em mim, investiu em mim e em você, de forma incondicional, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, o Senhor, Ele nos amou incondicionalmente. E nós precisamos amar o nosso irmão de forma incondicional. Eu não gosto do time dele, eu não gosto como ele se veste, eu não gosto como ele se porta, eu não gosto como ele fala, a maneira dele agir. Meu irmão, não importa. É filho de Deus. E se é filho de Deus, é teu irmão, é tua irmã. E você precisa amar de forma incondicional. Sabe por quê? A pior coisa que tem é quando a gente sai de um ambiente e a gente percebe alguém que nós não gostamos, sabe? E você se remói, se contorce todo, sabe? Porque você não quer esbarrar com aquela pessoa. Sabe, Jesus, ele nos manda amar até os nossos inimigos, até aqueles que querem nos ferir, nos matar, ele nos manda amar, amai os vossos inimigos. E como eu não vou amar o meu irmão porque ele é diferente de mim? Porque ele tem uma cor diferente da minha? Porque ele tem um salário diferente do meu? Porque ele mora num lugar melhor ou inferior ao meu? Tem coisas que Deus não vai fazer na nossa vida se nós não aprendermos a amar a todos, sem exceção. Da mesma forma que não foi fácil para Noé conviver com a família, com nora, com sogra, com cunhado, não foi fácil para ele, não é fácil para nós convivermos com pessoas diferentes de nós, amém, amados? Não é fácil. Pessoas que torcem para um time diferente, não pensam como nós, não é fácil a convivência dentro da igreja, mas nós precisamos aprender, amém? A igreja pode não ser perfeita, a igreja pode não ter coisa, pode ter coisa que não agrada a você, mas ela é a arca do Senhor. Amém? Não adianta, irmãos. A igreja é feita de pessoas imperfeitas, sabe? E tem pessoas que saem da igreja, sabe, porque encontram um erro, sabe, encontra com alguém, tem uma questão com alguém, sabe, discute com alguém e acha que coloca tudo no mesmo saco
e acha que todo mundo é igual, e acha que todo pastor é ladrão, acha que todo irmão é mentiroso, é enganador, é invejoso, mas nós não podemos colocar tudo no mesmo saco e generalizar, não é verdade, irmãos? Porque nem toda igreja é igual, nem todo pastor é igual, e nós precisamos aprender. Da mesma forma que no hospital só tem pessoas enfermas, na igreja do mesmo jeito. Aqui é o lugar de curar pessoas, amém? Então vai entrar pessoas doentes, vai entrar pessoas imperfeitas, vai entrar pessoas precisando da tua compreensão, vai entrar pessoas precisando ser ouvidas, porque muitas vezes não são ouvidas nem dentro da sua própria casa. Vai entrar pessoas aqui clamando pela sua compaixão. Tantas pessoas dentro da sua própria casa se sentem invisíveis. Filhos, esposas, esposos se sentem invisíveis dentro da sua própria casa. E muitas vezes entram na igreja querendo esse acolhimento, esse afeto, esse carinho, esse cuidado. E nós não podemos julgar a pessoa pela roupa que veste, sabe, pela cor da sua pele. Não podemos julgar as pessoas. Nós precisamos acolher todas elas que entrarem por essa escada. Amém, amados? Porque um dia a igreja nos acolheu. O Senhor nos recebeu e nos acolheu como nós éramos, pecadores inveterados. Amém, irmãos? Pecadores inveterados. Mas Ele nos acolheu, nos amou, nos recebeu. E nós precisamos aprender. O mundo, por sua vez, é como um Titanic, que está afundando. E muitos vão perecer com o mundo, porque se recusam a viver a vida da igreja. O Titanic é bonito, né? Quem já viu o filme aqui, Titanic? Pessoal da primeira classe, lá em cima, não é verdade? Tudo do bom e do melhor. O mundo é assim, o mundo é assim. As pessoas se embriagam, saem da sua realidade e dizem que estão aproveitando a vida. Da mesma forma como a arca era imperfeita, como a igreja é imperfeita, mas é a arca que vai nos levar para a eternidade. Amém, amados? E o mundo, como o Titanic, que aparenta beleza, grandeza, não durou uma viagem. Não passou da primeira viagem. Foi a pique na primeira viagem. Amém, amado? O Titanic, aquele engenheiro que o projetou, disse que nem Deus afundaria. E na primeira viagem, se deparou com um iceberg e foi a pique. E assim é o mundo. E muitos têm abandonado a igreja porque dizem que na igreja as pessoas são imperfeitas. Verdade, somos imperfeitos. Mas aqui é a arca de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Portanto, aprenda a valorizar a sua igreja. Aprenda a valorizar as pessoas que Deus colocou do seu lado. Valorize seus líderes. Valorize, sabe, os pastores, os seus que lideram você, que falam, sabe, por intermédio do Espírito Santo. Valorize, sabe, valorize o que Deus ele tem te dado aqui nesse lugar, o alimento que você tem recebido a cada domingo. Sabe, valorize. Se você souber agradecer o que Deus já tem dado a você, o Senhor lhe dará sempre mais e mais. Sabe, amado, eu estou passando 4 dias na casa de uma pessoa que tem costume diferente do meu. Eu estou comendo jiló há 3 dias. Eu não gosto de jiló. Não gosto de jiló, irmãos. Nunca gostei,
nem eu e minha esposa, nós não gostamos de jiló. Sabe, mas eu estou sexta, sábado, domingo, e amanhã comeria de novo, mas graças a Deus que acabou, tá? Aquele ensopadinho de jiló. Tudo, irmãos, pelo reino, sabe? Estou dormindo num colchonete, todo desgastado. Estou dormindo mal. Dormindo no horário que não é meu horário de dormir. Acordando no horário que não é meu horário de acordar. Mas eu estou ali, sabe, por amor a Cristo. Por amor àquela vida. Sabe, a igreja do Senhor é isso. A gente tolera, a gente come jiló mesmo sem gostar de jiló. A gente muda os nossos costumes, sabe, para caber na vida do outro. Tem horas na nossa vida e a gente precisa se diminuir para caber na vida do outro. Porque se você se achar grande, você não vai caber na vida do outro. Não vai caber. Sabe, e tem hora que a gente precisa se encolher, se diminuir para entrar no mundo do outro. Para entrar na história do outro. Não adianta nós ficarmos julgando, apontando o dedo, questionando. Não adianta, amados. Vai lá comer jiló com ele. Vai comer jiló com ele. Vai na casa dele ver as suas necessidades. O que Jesus fez, ele se diminuiu para caber no nosso mundo, para caber na nossa história, para caber na nossa vida, para perceber o que é sofrer, o que é ser humilhado, o que é ser escarnecido. Sabe, porque seria muito simplista, Deus lá na eternidade, numa boa, e nós aqui sofrendo aqui nessa terra. Mas ele veio aqui, sabe, ele se diminuiu, ele se encolheu, até caber no útero de uma mulher. Provou todo tipo de dor que você prova. E hoje ele sabe, quando você sofre, ele sofre com você. Amém? Quando você chora, quando você é desprezado, o Senhor, ele sabe o que é isso. Quando você está sentindo uma solidão imensa, Deus, ele sabe, porque ele sentiu essa solidão aqui, na terra, por onde ele passou. Amém, amados? Então, nós precisamos aprender a viver contente com os nossos irmãos. Em segundo lugar, tanto na arca quanto na igreja, precisamos aprender a conviver com as diferenças. Se não, vejamos o que diz verso 19. De tudo que vive na terra, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca. Deus mandou colocar na arca todo tipo de animal. E entrou naquela arca, tinha cabra, tinha vaca, tinha girafa, tinha elefante, tinha cobra, tinha coelho, tinha gambá, tinha porco-espinho, tinha galinha, sabe, tinha tudo que é tipo de animal naquela arca. Por que Deus foi específico com Noé? Porque Deus especificou. Sabe por que Deus foi bem específico? Mandou colocar um casal de cada animal? Porque se fosse deixar por conta de Noé, ele só iria colocar animal que ele gostava, não é verdade? Você cria qualquer animal na sua casa? Cria. Você cria gato, cachorro? Você cria todo tipo de animal? Não. Sabe, você tem as suas preferências. Né? Eu não tenho nenhum animal em casa. Tem pessoas que têm vários animais. Não é verdade? Então,
se eu fosse Noé, com certeza, gato não entraria na minha casa. Desculpem, né, quem ama gato, mas gato não entraria na minha arca, porque gato parece que é um rei. Ele se assenta, se deita naquela cadeira, sabe, não faz nada, não espanta ladrão, sabe, o dono da casa chega todo molhado, ele não vai receber no portão como cachorro, ele fica lá no canto dele. Ele não tem nenhuma empatia pelo seu dono, diferente do cão. Então o gato não entraria na minha arca. E uma vez, falando isso para uma irmã, ela falou, mas você precisa amar os gatos porque é criatura de Deus. Eu falei, eu sei, só que o gato ele foi deformado também pelo pecado, porque com certeza o gato original antes do pecado não era preguiçoso como ele é hoje, amém? Ele parece que é o dono da casa. Foi corrompido como nós, fomos corrompidos por causa do pecado, inclusive o gato. Da mesma forma, ele mandou colocar na igreja todo tipo de pessoa, sabe? Aqui é a arca de Deus. Tem pessoas aqui que talvez você não colocaria na sua arca. Tem pessoas aqui que não entraria na sua igreja. Fala, não, eu não quero. Fulano, eu não quero na minha igreja. Eu só quero pessoas, né, com nível social bem elevado. Essa pessoa não entra na minha arca. Sabe, como se nós fôssemos melhores do que alguém. Amém, irmãos? Somos pecadores, eu e você. Somos da mesma essência. Somos feitos do mesmo pó. E somos pecadores do mesmo jeito. Da mesma forma. Sabe? E por isso nós não podemos fazer acepção de pessoas. É por isso que Deus falou para Noé. Foi específico. Da mesma forma. Sabe como o Senhor ele fala que aqueles que vêm a Ele de maneira alguma, Ele lança fora. Não lança fora, não importa quem seja. Uma vez uma psicóloga, amiga, falou comigo, eu não atendo estuprador e não atendo pedófilo. Eu falei, é um direito seu. Eu falei, eu atendo. Eu atendo. Todos que baterem na minha porta, eu atendo. Seja estuprador, seja pedófilo. Porque Jesus, Ele nunca fez acepção de pessoas. Amém, amados? Nunca fez acepção de pessoas. E da mesma forma, nós como igreja, não podemos fazer acepção de pessoas. A arca do Senhor é essa. E se dependesse de você, um estuprador entraria na arca? Ou não? A gente vê na televisão e a gente quer apedrejar e matar. É verdade ou não é? É verdade. Sabe? É verdade. Mas Jesus, Ele nunca fez acepção de pessoas. O Senhor é aquele que levanta o pobre, o miserável, a prostituta, o estuprador, o assassino, o pedófilo. O Senhor, Ele pega todas essas pessoas, Ele levanta do pó e do monturo de lixo, exalta essas pessoas, todos aqueles que crê. Amém, irmãos? Todo que crê será salvo, amém? Não está escrito na palavra? Não importa o que era antes, não importa. Ele foi. Você não pode julgar ninguém por aquilo que ele foi, por aquilo que ele praticou. Porque o Senhor, Ele não aponta os meus pecados do passado. Amém? Ele não aponta aquilo que eu fui. Porque um dia apontaram para Jesus. Quem? Esse? Esse aí é o Messias? Não. Esse aí é o filho de José, carpinteiro. Queriam julgar Jesus por aquilo que ele era.
mas ele se tornou o Messias, o Salvador do mundo. Amém, amados? Da mesma forma, eu e você, nós precisamos, aprender como Cristo a não fazer acepção de pessoas. A igreja é como a arca de Noé. Nela tem bicho de todas as espécies. Tem um que é rápido demais, o outro que é extremamente lento. Tem alguns que são falantes, falam pelos cotovelos. E tem outros, se você não perguntar, entra mudo e sai calado. Não é dessa forma? As pessoas são assim, não somos iguais. Tem uns que andam eretos, outros andam desengonçados. Tem uns que são felpudos como um urso de estimação. E outros que são tão cheios de espinhos. E o nosso desafio é conviver com todos eles. Na igreja vai sempre ter gente diferente de nós. Amém, amado? Gente diferente de nós. E nós precisamos aprender essa arte de abraçar a todos, sem exceção. Porque nós também somos pecadores. Nós não somos anjos, amém? Não é porque estamos aqui na arca que somos anjos. Somos pecadores. Vira e mexe, a gente erra, a gente peca. É verdade ou não é? Nós pecamos, nós erramos. Se Deus permitisse que o homem escolhesse quem deveria estar na igreja, muita gente não estaria aqui hoje. Não é verdade? Talvez nem eu estivesse hoje aqui pregando essa palavra. Mas graças a Deus que Ele não faz acepção de pessoas. Para que a vida seja dinâmica, precisamos de pessoas diferentes no mesmo ambiente. Já pensou se todo mundo fosse igual? Já pensou se todos nós gostássemos das mesmas coisas? Como seria uma chatice, uma monotonia se todos fossem iguais? Já pensou se todo mundo gostasse de rosa? Já pensou se você entra numa casa, é tudo rosa, a parede é rosa, o fogão é rosa, a geladeira é rosa, o guarda-roupa é rosa, a televisão é rosa? Que chatice! E é por isso que Deus, Ele ama a diferença, Ele ama os diferentes de nós. É por isso que Ele ama a diversidade. É por isso que Ele não faz acepção de pessoas. É por isso que você está aqui, sabe por quê? Porque se fosse pelas nossas obras, pela nossa bondade, nós não estaríamos aqui. Estaríamos do lado de fora da arca. Mas Deus, Ele não fez acepção. Quando Noé, o pregoeiro da justiça, ele pregava o amor do Pai, ele dizia, olha, o juízo de Deus virá sobre a terra, e quem não entrar na arca, quem ficar de fora, vai perecer. E ele convidava a todos. Mas nenhuma alma se converteu, a não ser a família de Noé. Observe quantos tipos diferentes de animais existem na natureza. Observe as árvores, cada uma com folhas diferentes, tamanhos diversos. Olhe uma floresta. Você entra numa floresta e você percebe o quê? A diversidade da vida. Cada uma de forma diferente, com frutos diferentes, mas é uma floresta. É como a igreja, é a casa de Deus, é a arca do Senhor. Na eternidade, você vai estar do lado dessa pessoa que talvez hoje você não converse com ela, não fale com ela, não goste dela. Mas você vai para a eternidade junto com ela. Amém, amados? Amém? Então, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças.
certamente, se Noé fosse fazer a escolha dos bichos, ele teria proibido que alguns entrassem na arca. Aprenda a conviver com as diferenças na igreja, na célula, na família. Respeite o jeito e personalidade, maneira de agir de cada um. Sabe, você sabia que isso traz problema dentro da família? Você sabia que tem pai e mãe que tem preferência por filho? E os irmãos percebem isso. Você sabia que isso gera um trauma na vida da pessoa? Quando ela percebe que ela é rejeitada pela sua mãe ou pelo seu pai, quando ele não, ou ela não é o queridinho do papai ou da mamãe, você sabia que isso traz problema? A pessoa se sente rejeitada o tempo todo. Para ela nunca vai ser uma pessoa próspera. Sabe por quê? Porque ela aprendeu na infância que ela não é boa o suficiente, que ela não é inteligente o suficiente, que ela não é linda o suficiente, sabe? E por causa disso ela vai se sentir rejeitada a vida inteira, se ela não se curar. E quantas pessoas se sentem dessa forma, rejeitadas, sabe? E sabe por quê? Por causa disso, porque o pai e a mãe têm preferência de filho, sabe? E nós precisamos aprender a amar, sabe? Se um é mais inteligente numa área do que outra, você precisa incentivar o outro, você precisa formar a identidade intelectual dos seus filhos. É papel de vocês como pais. Se você fizer comparação entre seus filhos, você vai ter problema amanhã. Amanhã você vai chorar por causa do seu filho. Quando você vê seu filho entrando pela vida errada, você vai dizer, como muitos pais batem na minha porta para dizer, onde foi que eu errei? Onde foi que nós erramos? Porque fez acepção de pessoas. Não firmou a identidade do filho e da filha. Não disse para o filho, mesmo tirando notas baixas, olha, você é inteligente, você é capaz. Mãe, me disseram que eu era feia, que meu cabelo era horrível. Não, filha, o seu cabelo é lindo, é diferente dos outros. Você é linda, você só é diferente dos outros. A sua beleza é diferente da beleza da outra, do outro. Mas você é linda, você é lindo, você é importante. Você é inteligente, você é um vencedor, você nasceu para vencer, você nasceu para se tornar tudo aquilo que você é capaz. Você está fortalecendo a identidade do teu filho e da tua filha. E eles vão crescer crendo que eles são capazes, que eles são inteligentes, que eles não serão inferiores a ninguém, não serão manipulados por ninguém. E esse papel é dentro de casa, irmãos. O útero que gera essas pessoas é o nosso lar, é a nossa casa. Amém, amados? Amém? Em terceiro lugar, e antes de eu falar do terceiro lugar, que é precisamos ser perseverantes, diga para essa pessoa amada que está do seu lado, você é um presente de Deus para essa igreja. Fala para ele. Você é um presente de Deus para essa igreja. Amém, amado? Você é um presente de Deus para a nossa igreja. Nós somos privilegiados como igreja por tê-los como membro, como visitante. Se sinta amado, se sinta acolhido. Às vezes o presente vem numa embalagem feia, não é verdade? Às vezes o presente vem numa embalagem meio amarrotada, amassada, não é verdade? Mas o conteúdo é maravilhoso, amém, amado? A embalagem, o embrulho, você recebeu o presente, pode estar amassado, amarrotado, mas aqui dentro, né, o presente é maravilhoso, sabe por quê?
porque foi Deus que deu para você, amém? Esse presente, esse esposo, essa esposa que está aí ao seu lado, fala para ela, você é um presente de Deus para a minha vida. Mesmo que a embalagem possa estar um pouco amarrotada, você ainda continua sendo um presente de Deus. Ali, a minha esposa ali, ó, presente de Deus para a minha vida. Amém, irmãos? Amém? A embalagem está meio amarrotada, mas o conteúdo é de uma riqueza tremenda. Amém, amados? Amém? Terceiro lugar, precisamos ser perseverantes. Quando Deus falou com Noé, ele tinha 500 anos. Quando o dilúvio veio, ele tinha 600 anos. Está lá em Gênesis 7, 11, 12. Portanto, temos aí um período de quase 100 anos. É muito tempo para ver algo edificado. O interessante é que em nenhum lugar se diz que Noé se cansou ou ficou desanimado. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Noé pensando em desistir. Sabe, amados, quantas pessoas estão pensando em desistir? Eu tenho certeza que você conhece alguém que está pensando em desistir da igreja, da sua fé, desistir do casamento, do relacionamento, desistir daquele trabalho, sabe? Mas o Senhor, Ele pediu para Noé construir uma arca. E ele iniciou e concluiu a obra, não é verdade? Ele começou e terminou aquela obra. O tempo, ele é um teste para praticamente todas as coisas da nossa vida. O tempo. Porque a gente se acostuma, não é verdade? Você se acostuma com o seu esposo, com a sua esposa, e porque ele e ela estão ali o tempo todo, você esquece que ela ou ele é um presente de Deus para a sua vida. E aí você não valoriza mais. Você não valoriza mais. E é quando alguém, um dos cônjuges, bate a porta da casa e diz que vai embora, e você vai perceber a falta que aquela pessoa faz na sua vida. O quanto ela era importante, não só o que ela fazia, mas o que ela era, a sua essência, a sua particularidade. E muitas vezes, por causa do tempo, nós esquecemos de valorizar as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Porque achamos que é a mesma coisa. Noé, ele estava construindo algo que ninguém nunca tinha feito antes. Provavelmente ele deve ter ouvido muitas críticas, muito escárnio, mas ele não parou de construir. Tem um filme que passa na sessão da tarde sobre Noé, é interessante, né? Fala da construção de uma arca, e as pessoas zombaram daquele homem. Como zombaram de Noé. Como é que você vai construir uma arca, um barco, num lugar onde nunca choveu? Como ele iria noticiar um dilúvio se nunca choveu naquela terra? E as pessoas zombavam dele. Da mesma forma que zombam de nós. Quando nós pregamos o Evangelho e dizemos, olha, vai haver um dia e o juízo de Deus vai vir sobre a terra. E aqueles que não estiverem aliançados com o Senhor, aqueles que não estiverem na arca de Deus, vão perecer, vão ficar. E as pessoas riem e zombam de nós. Infelizmente, muitos começam e não terminam. Quantas pessoas já abandonaram a liderança, já foram líder de célula e pararam no meio do caminho? Quantos que começaram servindo ao Senhor e no meio do caminho desistiram? Noé levou quase 100 anos para ver aquela arca pronta, mas às vezes nós desistimos muito rápido.
Quantas pessoas, amados, que você conhece, sabe que estão desviadas do Evangelho, estão desviadas da casa de Deus, que pularam fora da arca por causa de alguém, porque achou que foi humilhada, foi deixado de lado, foi colocado na geladeira. Meus irmãos, isso faz parte do processo de crescimento da nossa vida. Sabe, às vezes nós somos colocados de lado, somos colocados na geladeira, às vezes as pessoas não lembram do nosso nome, sabe, às vezes nós somos até humilhados dentro da casa de Deus, é verdade, sabe, mas isso faz parte do processo de maturidade do cristão, faz parte. Será que Deus não está nesse processo de humilhação, de vexação? Sabe, nós nunca atentamos para esse lado. Muitas vezes é Deus querendo aprimorar o teu caráter, porque Ele quer colocar coisas maiores nas suas mãos, amanhã, lá na frente. Ele quer te abençoar com algo maior, e Ele precisa provar o teu caráter. E às vezes, sabe, nós somos reprovados no meio do caminho. Às vezes faltava tão pouco, sabe, para o milagre acontecer, para a resposta do Senhor vir sobre a nossa vida, mas nós desistimos por causa de um ou de outro, por causa de uma palavra mais dura, porque você se sentiu magoado, sabe, a gente se magoa, sabe? Às vezes você fala alguma coisa para alguém e o diabo, ele torce a palavra no ouvido do outro e a gente entende de outra forma. Sabe, isso acontece no relacionamento familiar, na vida conjugal, sabe, na vida da igreja, no trabalho, acontece em todo lugar. Me lembro quando Davi foi apedrejado, quando fugia do seu filho Absalão. E um servo de Saul o apedrejava enquanto ele caminhava. E um dos seus general do exército de Davi, que estava com ele, falou: Davi, você vai permitir isso? Me dá uma ordem para mim ir lá e cortar a cabeça desse miserável que está apedrejando você. Era Simei que estava apedrejando Davi. Davi falou: não. Será que Deus não está nesse negócio? Será que Deus não está nesse apedrejamento? Sabe, Davi sabia, fazia parte de um treinamento, sabe, de Deus. A nossa vida, a nossa caminhada dentro da igreja faz parte de um treinamento. É quando você precisa aprender a lidar até com as pedradas. E aí você fala: não, mas igreja não é lugar de apedrejar. Irmãos, às vezes, sabe, o Espírito Santo está forjando o teu caráter para você ser alguém imparável, para você ser uma pessoa muito usada por Deus, sabe, uma flecha polida na aljava do Senhor, e por isso Ele treina você, por isso você vive, às vezes, processo de escassez, de perseguição, de humilhação, de solidão, de falta, sabe, às vezes ninguém lembra do seu nome, você entra e sai do ambiente, ninguém lembra de você, ninguém te dá um abraço, sabe, mas faça como Davi. Será que Deus não está nesse negócio? Será que Deus não está forjando o meu caráter? Será que Deus ele não está imprimindo as marcas de Cristo na minha vida? E muitas vezes a gente sai por tão pouco, a gente perde o milagre por tão pouco. Começar uma obra é algo bom, mas terminar é muito melhor, porque começar, muitos começam, mas quantos de fato vão até o final? Sabe, há pessoas cuja vida é uma sequência de obras inacabadas, sabe, tem pessoas que começam alguma coisa e não conclui, sabe, tem pessoas que têm dificuldade de conclusão, de concluir um curso, de concluir um casamento, um namoro, sabe, a pessoa vive de obras inacabadas.
Se isso acontece com você, se você não conclui nada, me procura no final do culto. E hoje nós estamos aqui para dizer para você, não desista. Sabe, eu não sei o que você está passando, não sei. Mas eu quero dizer para você, se você veio buscar uma palavra de Deus, hoje, o Espírito Santo está falando para você, não desista. Não desista. Não desista, porque Deus está nesse negócio. Não é verdade, Gabriel? Não desista. Você é capaz de viver uma história maravilhosa. Gabriel, Deus vai usar muito a sua vida, meu filho. Você acredita nisso? Você acredita? Amém, amém. Às vezes Deus está trabalhando na nossa vida, forjando o nosso caráter, as nossas habilidades. Sabe, a gente lida com tantas coisas, sabe, ruins na nossa jornada de vida. E a gente pensa que Deus está contra nós, está todo mundo contra nós, a igreja, o pastor, o patrão. Mas é Deus, irmãos, é Deus tratando com a gente. É Deus querendo curar as suas feridas. É Deus querendo te reconstruir. É Deus falando para você, filho, você precisa ser reconstruído. Sabe, a sua vida precisa de uma reconstrução. Eu quero recomeçar coisas novas na sua vida. E é por isso que passamos por tanta coisa que passamos. E Apocalipse 3:11 diz, venho sem demora. Guarda, conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Sabe, preserva o que você já conquistou de Deus. Sabe, não deixa que ninguém, que nenhuma fofoca, sabe, nenhuma humilhação, nenhuma mágoa, sabe, roube de você, subtraia de você aquilo que você já conquistou em Cristo. Às vezes a gente joga tudo fora. E quando a gente vai recomeçar, é do primeiro degrau da escada, amados. Por isso, não desista, não retroceda, não volte atrás, não abandone a obra que você começou. Sabe por quê? Porque há pessoas esperando por você. Tem pessoas esperando para que Deus complete a obra que Ele começou na sua vida. Sabe, tem pessoas, sabe, que estão precisando do teu toque, do teu abraço, da tua oração. Tem pessoas precisando da tua visita. Tem pessoas esperando pelo teu jeito de ser. O meu jeito não alcança elas, mas o teu jeito vai alcançar essa pessoa. Sabe, amados, é por isso que você é diferente de mim, é por isso que somos todos diferentes, porque tem pessoas que não vão dar ouvidos àquilo que eu falo, mas vão ouvir você, vai ouvir a tua voz, vai ouvir, vai perceber o teu jeito, e vai dar crédito à voz do Senhor, através da tua boca, através do teu abraço. E o que isso significa? Significa que a gente precisa correr aqui o tempo. O que significa isso? Significa que se Deus pedir para eu fazer algo e eu começar, mas no meio do caminho eu desistir, Deus vai levantar alguém, sabe, que vai colher os frutos da árvore que você começou, que você plantou, sabe, e quem vai levar os louros, quem vai levar o troféu, vai ser o que entrou. Sabe, depois de você, porque você parou, Deus levanta alguém para completar a obra. Sabe, você que trabalhou tanto, trabalhou 90%, e quem chega, trabalha 10% e conclui a obra que você iniciou. E é esse que vai levar a honra, vai levar o troféu. Deus me chamou para o ministério, mas se algum dia eu me cansar, eu ficar desanimado, Deus vai levantar outra pessoa, sabe, e assumir meu lugar, assumir o seu lugar. E por que nós estamos falando de Noé hoje? Porque ele começou,
e concluiu aquela arca, amém? Ele não parou no meio do caminho. Noé não desistiu. Sabe, mesmo com as afrontas, com as humilhações, mesmo com as pessoas rindo, zombando dele, ele não parou aquilo que Deus mandou ele concluir. Ele começou e terminou a obra. Sabe, é isso que nós precisamos. Não importa o que falem de você, não importa os julgamentos que fazem a teu respeito. Sabe, você é amado, é amada do Senhor, você é precioso, é preciosa aos olhos do Senhor, não importa o que as pessoas falem a teu respeito. E quantas vezes as pessoas denigrem a tua imagem, te colocam para baixo, zombam de você através de uma palavra. Mas Deus está polindo a flecha, Deus está preparando a flecha para colocar na sua aljava, para quando Ele precisar usar você, Ele não vai errar o alvo, amém? Ele não vai errar o alvo. Deus chamou você para fazer algo, vá até o final. Em quarto, tanto na arca quanto na igreja, precisamos ser fiéis ao projeto de Deus. Precisamos ser fiéis. O texto diz que quando Deus mandou Noé construir a arca, Ele deu as medidas e o modelo, amém? Noé fez segundo o modelo, amém, amados? Precisamos ser fiéis ao modelo. Farás ao seu redor uma abertura, farás ela de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, e farás uma abertura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Veja, Noé não pôde fazer a arca segundo a vontade dele. Às vezes a gente entra na igreja e quer mudar o script. Sabe, Deus, Ele deu o desenho, deu para o pastor da igreja, para o líder. Amém, amados? Sabe, e nós precisamos acreditar que o pastor, ele tem a planta. Da mesma forma que o mestre de obra e o pedreiro precisa confiar no engenheiro que fez a planta. Ele tem a planta, então é desse jeito. O concreto é 3x1, não é 4x1, 8x1, é 3x1. Sabe, e a Bíblia fala que Noé fez conforme Deus, Ele mandou. E precisamos seguir o que a liderança da igreja determina, porque eles têm a planta, a liderança tem a planta. Se você não concorda, sabe, não murmure, não aponte dedos, não queira mudar as regras. Sabe, tem tanto lugar para você escolher para onde ir. Nós somos gratos a Deus porque você escolheu a Manaim, amém? Somos gratos a Deus porque você escolheu a Manaim. Mas tem tanta arca do Senhor sendo construída, sabe? E tem arca para tudo que é gosto, amém, irmãos? Tem arca, naquela época só tinha uma arca, hoje tem arca para tudo que é gosto. Então nós precisamos ser fiéis ao projeto de Deus. Temos que aceitar o fato de que Deus tem uma obra, e a sua obra é baseada num projeto, num modelo que Ele estabeleceu. Noé não colocou as madeiras segundo a vontade dele. Ele não fez um puxadinho na arca, não fez um sobradinho, não. Ele fez conforme o desenho de Deus para a vida dele. Da mesma forma, a igreja do Senhor, a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus, amém, amados? Edifícios de Deus sois vós, diz 1 Coríntios 3,9. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que achamos melhor, mais interessante ou mais atrativo, para quem quer que seja. Nós estamos aqui para edificar a casa de Deus, amém? Cada um do seu jeito, cada um com as suas particularidades, sabe? Mas Deus quer usar cada um de nós, amém, irmãos? Até aqueles que acham que foram rejeitados, Deus também quer usar você.
Deus quer usar a sua vida como um instrumento afiado. É por isso que você está passando isso que está passando. O Senhor, Ele está afiando você. Ele está preparando você para quando Ele for usar a sua vida, você possa estar como uma faca afiada que a dona de casa usa, sabe, de forma brilhante. Amém, amados? E a arca foi construída por amadores. Noé não era marceneiro, não era carpinteiro, mas construiu aquela arca, sabe, porque tinha um projeto, tinha um plano, e ele seguiu exatamente como Deus mandou. E da mesma forma nós, não queira mudar o projeto de Deus para a sua vida, não se precipite, sabe, siga o projeto que o Espírito Santo, Ele tem para a sua vida. E precisamos nos manter fiéis. O Titanic foi feito por profissionais, não foi? Obra-prima da época. Mas não conseguiu durar uma viagem. A arca, pelo contrário, foi feita por alguém que era amador, nunca tinha trabalhado com madeira, mas construiu uma arca que prevaleceu a pior tragédia que esse planeta Terra já viu, que foi o dilúvio. E ele suportou o dilúvio, sabe? Da mesma forma nós precisamos acreditar que mesmo não sendo o melhor dos melhores, Deus, Ele quer usar a nossa vida para a edificação da casa de Deus, amém? 1 Coríntios 1, 26 a 29 diz: irmãos, reparai, pois, da nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, amém? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque é Ele que faz por nosso intermédio, amém? Não é você, não é na força do meu braço, nem na força do teu braço, é o Senhor que faz através de nós. Talvez você não se ache digno de servir na obra de Deus, não se ache preparado, talvez você se ache uma pessoa muito simples, indigna, como eu falei do filho que é rejeitado, que é excluído dentro da sua própria casa. Tem um filho que é mais amado e os outros são rejeitados. Ele vai crescendo dessa forma e chega na casa de Deus, sabe, apesar de ser filho de Deus, ainda continua com aquele trauma dentro de si, que ele não é tão bom quanto o outro irmão, que ele não é tão suficiente, que ele não é tão capaz quanto o outro, sabe? E por isso, quando o pastor convida ele para liderar uma célula, ele não quer. Não é porque ele não é capaz, é porque ele perdeu a capacidade de acreditar em si próprio. Sabe por quê? Porque seu pai e sua mãe colocaram a capacidade deles lá no lixo, escolhendo um e rejeitando o outro. Sabe, mas eu quero dizer para você que você é precioso, você é capaz. Você é capaz de fazer tudo aquilo que o Senhor um dia sonhou para a sua vida. Não deixe ninguém dizer para você que você não é capaz, que você não vai conseguir chegar aonde o teu coração almeja, aonde você sonha de chegar. Você é capaz, porque Deus é aquele que te capacitou, Deus é aquele que te fortalece, é aquele que te dá ferramentas suficientes e necessárias para você edificar a casa de Deus. Amém? Concluindo, edificar e viver na arca é uma das experiências mais extraordinárias que você pode viver. Mas exige, para edificarmos e viver na arca, precisamos aprender. Primeiro, a estar contentes, fala comigo, a estar contentes
aceitar as diferenças, ser perseverante e ser fiel ao projeto de Deus. O desafio de Noé foi construir e viver na arca. O nosso desafio é edificar e viver na igreja do Senhor. E assim como Deus preparou Noé, avisando do seu julgamento que viria sobre a face da terra, Ele está avisando a você hoje. Haverá um dia que a humanidade será julgada. Mas não por água, como foi na época de Noé, mas será julgada pelo fogo. O primeiro julgamento foi pelas águas, mas o segundo virá pelo fogo. E hoje Deus o convida a receber essa salvação através desta arca. Estar na arca pode não ser uma experiência tão agradável, mas é preferível você estar na arca, suportando alguns inconvenientes, do que experimentar o juízo de Deus. Amém, amados? Faça da sua convivência nesse lugar, nessa arca que é a casa de Deus, uma experiência extraordinária. Sabe por quê? Porque eu preciso daquilo que você tem e daquilo que você é. Você precisa daquilo que eu tenho e daquilo que eu sou. E é por isso que a Bíblia compara a igreja com uma arca e com um corpo. Porque todos nós somos necessários nesse lugar, amém? O Senhor, Ele não rejeita nenhum de nós. Que o Senhor, Ele possa te encorajar a perseverar em todo o tempo, mesmo quando você se sentir humilhado, descartado. Creia que Deus está nesse negócio. E o Senhor, Ele possa te abençoar muitíssimo, amém? Aquele que recebe essa palavra, aplauda o Senhor, amém?